Olá, pessoal, tudo bem? Uma vez para o Podcast Piraí, mais uma edição super especial. Eu já quero agradecer aqui a sua audiência, agradecer a você que está acompanhando o nosso trabalho aqui. Nós estamos trazendo aqui os pré-candidatos a vereador da nossa cidade, as pessoas que são importantes na nossa cidade vão passar pelo nosso programa. E hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, uma pessoa que está aí fazendo a diferença também na nossa sociedade. E eu já vou trazer ele aqui para a nossa tela, para poder saudar aqui o Alex Pagliassi. Alex, tudo bem com você? Como vai, meu amigo? Tudo bem, Charles. Alex, eu sempre começo o nosso podcast aqui fazendo duas perguntas para os nossos convidados. A primeira é, quando eu falo a palavra Piraí, o que remete a você, o que vem na sua cabeça? E a outra, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para quem ainda não te conhece. Quem é o Alex? Então, Piraí, para mim, hoje representa amor. A gente chegou a Piraí devido ao concurso. Nós viemos a trabalho, mas quando chegamos aqui, acabamos nos apaixonando pelo lugar, uma cidade muito acolhedora, nos recebeu muito bem, tanto a mim quanto a minha família. Nos respeitou desde o primeiro dia que chegamos aqui, sempre muito acolhedores, sempre muito gentis, nos deram toda força nesse início de trajetória, então a gente passou realmente assim, e aí é uma terra que passou a ser nossa, passamos mesmo a não apenas se apaixonar, mas morar e amar e aí mesmo como se fosse o lugar que nós temos, apesar de vermos de outras cidades, foi a cidade que não se identificou, a cidade que mais trouxe aquele calor humano tanto a mim, quanto a minha família, principalmente ao meu filho, que é uma pessoa que, né, com muito cuidado, que ali aceitou ele, apesar das dificuldades dele, muito. Então, assim, Piraí para a gente hoje representa isso. Acho que a palavra certa é amor. E a sua história? Então, eu sou casado, sou pai de 4 filhos, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu nasci em Macacu, assim, estou na Garantiba, muito tempo, 4 meses que moro na Garantiba, e daí, né, a gente foi seguindo, quando eu conheci, né, a minha atual esposa, Elaine, nós fomos morar em Lins, onde ela foi criada, no município de Rio Claro, e isso aí, depois se passando, o pedreiro construtor, né, trabalho de construção, e nossa história foi essa. Até chegar aqui, foi muita coisa que a gente nem imaginava que ia acontecer, na verdade. Mas achávamos que a gente estava vindo apenas pelo trabalho, mas chegou aqui, como eu acabei de falar, no início, uma transformação de história. Né? Eu saí apenas de uma pessoa que estava no lugar para morar, para trabalhar, assim, então, a pessoa que entrou no ideal. E aí, despertou um ideal, uma causa, né, de busca dentro de mim, dentro das coisas, a gente tem aí firmado isso. E, assim, é um pouco da história aí para dizer quem é o Alex. Né? Muito interessante, muito interessante. Ô Alex, e a gente sabe que hoje você está aí ajudando a comandar uma associação muito importante da nossa cidade, que é a APAD, né? Que hoje conta aí com 82 membros, vamos dizer assim, 82 pais de alunos e de crianças. Queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência como é que funciona a APAD. Então, a APAD tem 82, né, membros do grupo, mas temos mais, porque geralmente são contatos, cada família tem os seus contatos, né, pai da mãe, geralmente é um, mas a gente tem aí nessa parte de 82 que são ativos, e a APAD, né, com o intuito de buscar os direitos da pessoa com deficiência. Na época, o Bolsonaro, né, buscar pelo menos que a gente veio aí com a trajetória, então, nessa época de pandemia, saindo da pandemia, os atendimentos da pessoa com deficiência, como o do meu filho, ficaram muito dispersos, acabaram se perdendo nesse tempo de pandemia. E nós começamos com a sincronização de buscar
nós reuníamos pais e buscar. Tanto que no início, a PAAD ela não era PAAD. A PAAD era o PSD, que era, de início, nós íamos lutar por a deficiência sensorial e transtorno de as-síndromes. Depois, com a chegada de uma membro que tinha uma PC na família, né, meu pai que lembrava da família, a gente viu essa importância. Porém, né, como começamos a caminhar, conhecer pessoas, conhecer outras associações que já existem, conhecer o trabalho e nos aprofundar cada dia mais na área da deficiência, nós percebemos que a PAAD não tem mais como apenas trabalhar dentro da esfera de paralisia, síndrome de transtornos, que precisava expandir. Nisso aí nós começamos a buscar, fomos aconselhados, né, por instituições que já existem, após nós temos apoio, de estar abrangendo um território maior, que seríamos a única referência do Piraí. E daí a gente veio se tornasse a PAAD, que veio a ser a Associação de Pais, porém, com nossa modificação do Estatuto para abranger, hoje ela é a Associação de Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós trabalhamos com o apoio, nós recebemos essas pessoas, direcionamos, né, muitos não têm como fazer, como buscar, né, a quem recorrer. Nós, assim, orientamos as pessoas a chegar a esses pontos, né, junto com o poder público, buscamos aí com o poder público, que na maioria que está conosco, ou por dizer até todos, precisa da seu atendimento na rede pública, e a gente vai encaminhando, buscando alternativas, buscando convênios. A intenção da PAAD é que realmente cresça, como tem crescido a cada dia. Nós possamos não apenas ter essa indicação de auxiliar a teórica buscar, mas de a gente formar convênios, buscar ações. E ela foi criada, a situação afiliada, não foi para disputar, causar divisão, que muitas pessoas falam isso, que a gente, vocês querem brigar, algumas pessoas falam que não, vocês são opositores. Então, assim, não, a gente não é opositor, está buscando os direitos já conquistados pelo deficiente, mas, infelizmente, o que falta, e é uma coisa que essa associação, na PAAD, ela tem buscado, é a conscientização da população em si, como também dos órgãos que gerenciam, ou dos órgãos que atendem ao deficiente. Porque, muitas vezes, o deficiente esbarra na falta da conscientização. A gente ouve muito assim, não temos um olhar, não tem um carinho, mas só na hora que o olhar e o carinho, na hora que o deficiente está presente. Mas o deficiente tem uma vida, tem uma história, tem um dia a dia que nós procuramos, como a associação, estar próximo. E sabemos também que é muito importante a família. Então, a intenção da PAAD é isso, é abraçar não apenas o deficiente, mas também a família, buscando a conscientização para a população, também buscando, né, junto com o poder público, que venha, né, que nós possamos avançar, estamos aí para somar, até por termos essa aproximação com a pessoa com deficiência, com os pais, com a família. Então, assim, fica mais fácil, eles vão fazendo, eles vão falando, eles se sentem mais à vontade. A PAAD, ela faz, a PAAD fazer essa ligação. E muitas das vezes, os pais, eles têm um receio de chegar até uma autoridade para falar alguma coisa, para buscar, porque os próprios direitos já existem, mas tem uma certa resistência, tem alguns não sabem o que fazer e como buscar, e a PAAD, ela veio para isso, para formar essa ponte entre a sociedade, que necessita do deficiente, junto com o poder público, para que nós possamos alcançar o melhor resultado. É muito interessante esse trabalho e eu quero deixar parabéns para você e para toda a equipe lá, porque realmente a gente sente um pouco de falta das políticas públicas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu ainda não vi nenhuma vaga para autista no trânsito na nossa cidade. É uma coisa simples que poderia ter, né? Eu acredito, não sei se eu estou
equivocado, se tiver alguém até do grupo que quer depois responder aqui, fica à vontade, nosso espaço aqui é democrático, porque eu ainda não vi, pode ser que já tenha, se tiver, parabéns, né? Mas eu ainda não vi, você pode até me corrigir se eu estiver errado. E é nesse tema que eu queria já saber se tem essa vaga, se existe, você me corrija, por favor, e também queria saber se você quais são as suas políticas públicas que nossa cidade, o município tem promovido, no sentido aí não só dos autistas, das pessoas, né, vamos dizer assim, que precisam dessa atenção especial? Então, a vaga, hoje mesmo nós estávamos conversando sobre isso. Há uma semana atrás, o presidente ele veio me cobrar sobre isso, e aí não tem mais vaga. E como assim não tem mais vaga? E hoje a gente acabou constatando numa conversa que tivemos mais cedo, falando sobre deficiência, que as vagas de trânsito, elas foram perdidas, né? Até, desculpa, muitas vezes as pessoas não gostam de falar, mas é uma realidade devido à nova obra. Algumas vagas foram suprimidas devido ao projeto. E algumas vagas, não apenas para autista, que não tem uma vaga específica para autista dentro da cidade, e não tem muitas vagas também mais para deficientes e também os idosos. Porque nossa preocupação também, nossa visão claro, que é a deficiência, mas a gente também tem muito essa área de criança, adolescente, e idoso pode ficar sem vaga hoje em dia. Então, assim, é um caso a se pensar. Precisamos que tenha, porque muitas das vezes, né, para conseguir uma vaga é muito complicado. E quando você está com um autista, é uma situação. Quando você tem um cadeirante, também é outra situação. Porque se você não tem uma vaga específica para um cadeirante, onde um carro possa parar, para dar o que aquela pessoa sair e entrar de volta no carro, é um pouco complicado. Também, quando você também tem um autista, dependendo do nível, se você fica muito tempo parado, em um lugar muito apertado, pode adiar também na hora se alguma coisa, né, uma reação que muitas vezes não é entendido. Isso aí também é uma coisa que nós queríamos muito que as pessoas entendessem. Qual que é esse problema? Eu vou responder essa pergunta, mas eu vou abrir um grande parênteses. À vontade. Já houve esse problema dentro da própria família, da minha família. Estamos usando o mesmo exemplo. De ontem, que era uma hora, ele ter uma crise, né, dessa, e a própria pessoa da família falar, é muito próximo, porque são close, não bater, não é bem. Né? É uma situação que nós precisamos fazer. E também, essa semana, eu tive um relato de uma pessoa que teve uma crise, e o pessoal, na hora, não tem que fazer, tem que acontecer, mas assim, é uma situação que só quem passa entende. As políticas públicas vêm tudo acarretando. E eu acredito que as políticas públicas que nós precisamos, de principal agora, é a conscientização. Nós precisamos ter um lugar desde o ano passado, fiz algumas reuniões, pedi a algumas pessoas, algumas autoridades, para que nos desse essa abertura. E hoje também, falando sobre isso, no grupo que estávamos hoje debatendo sobre deficiência, nós precisamos muito da conscientização da população e a conscientização também do servidor. E muitas das vezes o servidor não tem cultura. Então, nós temos para autistas dentro da cidade, leis municipais, mas que até o próprio servidor não sabe. Não tem ideia. Não tem ideia. Ele faz por mal, acaba encarregando como que eu posso dizer, um vício, né, que veio olhar, achar que não, que aquilo é normal, que não pode. Igual, semana passada, eu tive uma reclamação de um dos nossos, né, associados ali, que são ativas, e ela foi uma reclamação pública e ela precisou de um atendimento e o funcionário não queria que ela passasse com o filho, porque o filho dela é muito agitado, mas é autista. E não queria deixar a criança do lado de fora e ela entrar. E não tinha como fazer esse procedimento, porque ele cada vez ia ficar mais agitado pela falta da mãe.
Aí a pessoa costuma, a gente acredita assim, falta isso, falta de imediato. O que nós precisamos, muitas vezes, as pessoas falam assim, de muita coisa grande, mas a gente está fazendo outras reuniões com autoridades que a gente precisa de coisa pequena. A gente precisa começar das coisas pequenas. Uma árvore, ela tem que começar da raiz para a copa, não tem como começar da copa para a raiz. Porque a gente tem que ter algo que venha pela estrutura. E a principal, acho que é a conscientização da população, a conscientização do funcionário, do servidor, tanto na saúde, na educação, em todas as áreas. Né? Porque até na época, tivemos uma reunião com várias autoridades, a gente estava com um deficiente que já adulto, e ele falou sobre isso. Se tem essa frase hoje, sempre ecoa, desde aquele dia que ele falou. Um deficiente, quando ele está andando, quando ele entra, não só o deficiente, mas também o cidadão, ele acessa uma educação pública que ele quer resolver alguma coisa. Então, se ele chegar lá e não tiver um atendimento que traga uma solução para ele, a situação vai se agravar cada vez mais. Então, assim, tem que falta isso. E, principalmente, o autismo, é claro, está em alta. Sim, alta continua assim, muito alta. Mas nós temos também outras deficiências que as pessoas muitas vezes não conhecem também. E acabam se deparando com situação que não tem que lidar com elas. Então, assim, o que eu acho que isso, a gente precisa estar fazendo uma conscientização. E as demais políticas públicas que nós precisamos, nós no dia a dia temos visto isso, principalmente, proteger o direito da pessoa com deficiência, seja adulto ou criança. Né? Nós focamos muito já em trazer isso desde criança, nós precisamos muito que a gente tivesse um fechamento, né? Já dentro das escolas, para trazer essa conscientização, porque isso ajuda muito. Isso ajuda muito. O meu filho teve um avanço, por isso que a gente fala, por aí para a gente acaba sendo né, a nossa, porque ele foi para uma escola e chegando lá, as crianças, os funcionários da escola trataram ele com tanta igualdade, tratam ele até hoje, que ele tem toda a liberdade. E isso, essa liberdade, ele conseguiu evoluir. O Anthony, quando ele chegou, ele não falava, ele era tímido demais, ele não interagia. Isso ajudou. A gente fala muito sobre isso. Se o deficiente ele for bem tratado no lugar de chegar, ele for reconhecido, ele for, né, acolhido, com certeza isso vai trazer para ele uma satisfação muito grande. Nós temos um deficiente que está todo dia falando comigo, hoje mesmo, agora antes de sair, está mandando mensagem, ele também é um autista adulto. E ele conta a história dele, a dificuldade que foi na infância, adolescência, até agora a fase adulta, ainda é de pessoas, muitas vezes, destratá-lo por não conhecer. Não é porque a pessoa talvez tenha feito de propósito, mas a pessoa não conhecer como agir com ele, como entender, como conversar, como interagir. Isso foi em todas as áreas da vida dele. Então, acho que essa conscientização é a principal que precisa agora. E a proteção, né, dos direitos, fazer de fato valer as leis, tanto para o autista quanto para qualquer deficiência, seja sensorial, mental e física, que venha realmente valer, né, dar autonomia para eles. Né? Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre isso. Né? Uma das pessoas nos relatou um episódio, né, do poste na calçada, como a pessoa passa com o poste na calçada, porque realmente tem lugares que os postes estão centralizados na calçada, a calçada é curta. Então, como o deficiente passa, não tem como passar. Eu chamei a atenção, já desde o ano passado, sobre isso. A associação vem falando disso desde o ano passado, como hoje nós temos um centro, né, militarizado, vamos dizer assim, mas a gente não tem o cego, que também é algo. Então, assim, mas foi feito por maldade, talvez não seja feito por maldade, mas por falta de ter essa interação com a pessoa que vive no dia a dia.
que é isso que está precisando. Uma aproximação mais com a pessoa que vive essa situação, muito, como hoje nós estamos falando, muito deficiente, que às vezes sumir, ele desaparece, pais param de lutar, de buscar pelos filhos, conheço pais que os filhos ficam só dentro de casa, por essa situação dele acabar cansando na luta do dia a dia, em buscar os direitos dos filhos, e ter muitas vezes uma barreira ou outra, uma dificuldade, né, existe muitas vezes uma desinformação de quem deveria trazer uma informação para que a gente prepara muito isso, né? Precisava muito disso. E outra coisa é o atendimento. Nós precisamos, assim, do atendimento nas áreas essenciais. Nas áreas essenciais, nós temos buscado muito isso, que é uma área, né, de educação e saúde, são áreas que são essenciais para a pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência, ela precisa da saúde para ela conseguir, né, não ter tempo, vou dizer assim, até mesmo perdido, vamos dizer assim. Eu falo isso pela minha própria história, tá, gente? Igual o meu, quanto mais demora um determinado tipo de tratamento, eu fico tratado na rede, tá, gente? Eu tratado na rede, tratado fora, tratado na rede, porém nós temos uma deficiência, né? Até joga, mas a realidade é essa, no atendimento da deficiência. Nós, assim, falta profissionais para que possa realizar. Cada dia que passa, principalmente para quem tem a deficiência sensorial, ele perde conexões que não vão ser recuperadas lá na frente. São situações, como esse adulto mesmo que está com a gente, que é autista, ele tem coisas que hoje ele não consegue fazer mais. Isso é normal. Então, o cérebro ele vai desenvolvendo, ele vai perdendo algumas condições. E quem tem uma deficiência sensorial, esses sensores eles vão se perdendo. Se eles não forem estimulados, eles vão se perdendo. Então, a gente precisava, sim, dessa questão de política pública, de trazer os profissionais da Piraí. Claro, existe uma proposta dentro do concurso de fazer esses profissionais, mas a gente está precisando disso para onde? Porque assim, a gente vem falando isso desde o ano passado. A gente tem essa necessidade de profissionais, e se não tiver como, a gente precisa, né, assim, chegar numa solução de convênio, talvez com lugares que estão mais avançados. Porque às vezes as pessoas vão lá, postam um vídeo de alguém, de um artista, não sei, de alguma determinada deficiência, mas de um lugar que já está avançado. Aquele lugar já foi feito um tratamento, um preparo, tem profissionais que vêm abraçando ali. Então, assim, é muito importante o atendimento, tanto na da saúde, quanto também na educação. Por quê? Tudo isso tem um filho. Com a falta do agente colaborativo, né, que é algo que também é direito, existe no município, a falta de estímulo a ele no ano passado, e por isso que estimulou a gente a vir buscar e formar e fundar essa associação, ele regrediu. Coisas que ele fazia, ele deixou de fazer. Porque assim, não tinha o auxílio, então ele ia até sim, participava, interagia, mas só que ele não fazia, não tinha como fazer, porque ele não tinha um acompanhamento, alguém. Então, essa política, essa parte precisava também ser bem vista, porque tem, sim, alguns vamos dizer, deficientes que conseguem ser autônomos, outros não. Outros eles não conseguem, precisam de estímulo direto. E essa política, principalmente adotada, nós também falamos sobre isso, e não suporta um agente colaborativo por criança é o ideal. Ele sabe que existe caso, a associação sempre fala isso, a gente não está para ter críticas, a gente está para buscar soluções. A gente entende que tem alguns casos que a gente dá conta de duas ou mais, mas em outros lugares, como é o caso
eu estou falando sobre o meu próprio exemplo do meu filho. Ele precisa de um estímulo. Se ele precisa de um estímulo, o que acontece? Se o agente ele sabe estimular outro, ele precisa estimular outro. Então, isso faz a graça. E não é só ele, a deficiência escrita dele. Outras deficiências também precisam de um acompanhamento de perto, um acompanhamento. E outra coisa que eu posso dizer também, nós já fizemos reuniões, é a situação de preparar esse profissional. Porque hoje nós temos questões que chegam até nós, que, no caso, falta do agente cooperativo de ensino, né, que se espera com mais ainda, nós adotamos, né, uma paliativa para tentar, né, nós, eu digo, total. Quem apresentou, né, foi a autoridade competente, nós aceitamos por essa necessidade, que é o estagiário. Só que os estagiários, eles não, na realidade, eles não podem tomar conta, que é estagiário, supervisionado. Mas, assim, ele também se prepara. Então, ele falou, ele colocou de trazer o agente colaborativo e dar estrutura, porque só passar por concurso mostra que tem capacidade profissional, mas tem que ajudar a ter capacidade, uma estrutura para aguentar. Igual a gente tem essa semana, mais uma conversa da, né, uma mãe, e a mãe, e acho que o cara que estava com o filho, ligou, não ia mais, o filho teve uma filha, então não contei e a criança, além de ter tido, aumentou. Então, assim, eu não sabia falar, como você mexer no fogo. Né? Se você não souber mexer, você acaba se queimando. E foi acontecendo. Ela não soube e ela se preparando para a situação, ela falou que não ia passar mais. Então, quer dizer, é uma criança que se desamparada. Então, eu sempre buscado isso, tenho falado isso, que a gente apoia. Um programa de capacitação para as pessoas que trabalham diretamente com a criança. E assim também, o que pedimos muito são as atividades, né? Atividades adaptadas para eles. Então, também é uma coisa que nós temos com totalidade no município. E é algo expressivo, porque eles vão subindo de ano, mas não vão. E quando chegar na frente, eles não vão considerar mais interferir. Então, nós precisamos, outra coisa que falo sobre isso daí, ter essa visão também, para dar comida. Uma vez uma pessoa, para mim, eu falei, a pessoa, vocês estão querendo na palavra. É isso que vocês fazem. É um agente de trabalho. Eu falei que a associação e os pais, associação dos pais. Nós não queremos, nós queremos alimento. Porém, para ter essa autonomia, a gente precisa ter alguém que esteja ali estimulando, força, para que eles possam, né, para que eles possam ter o direito conquistado, o direito das crianças. E o tratamento também, nós temos uma defesa muito grande em estar trazendo né, a melhor, uma comodidade melhor para eles, e a falta dos professores, principalmente na área infantil, temos um neuro, e esse neuro atende uma dificuldade, porque ele fica sobrecarregado. Muitas pessoas falam algumas coisas, mas tem hora que a gente vê que a pessoa está sobrecarregada, e chega mesmo muita gente. O conteúdo fica muita gente tratado, como fica muita gente para a criança da vida. Então, assim, é outra coisa que nós temos buscando, e há essa proposta do concurso, mas mesmo a proposta do concurso, a gente precisa achar isso. A gente está falando sobre isso, e assim, a gente vai ter que ter né, esse a gente conseguir. Se a gente não quer, vai ter que buscar
porque não tem, é essencial. Tá, gente? Muitas pessoas falam diversas terapias e ótimas, são ótimas, são coisas que vão ajudar. Porém, nós precisamos começar do básico, nós precisamos ver. Acho que tem que chegar assim, como eu falei, chegar fazendo como a base. É a conscientização da conscientização, ir para os tratamentos básicos, ajuda na base, e depois a gente vai crescendo. Acho que dessa forma a gente vai ter um bom resultado. Muito interessante a sua colocação. Eu, na verdade, uma grande aula, né? Porque a gente não tem muito esse assunto e vai aprendendo. Ô, Alex, eu queria, antes da gente terminar, porque o nosso tempo o papo é bom, né? Tá esticando e flui. Você está com um novo desafio esse ano, que é justamente a sua pré-candidatura a vereador, né, em Piraí. A gente sabe que tem eleição, e você é um dos candidatos aí, que está colocando seu nome à disposição. E eu queria saber de você, o que te motivou a esse novo desafio aí, que é colocar o seu nome à apreciação da população? Então, o que veio motivar foi justamente sempre fui muito ligado ao social. Porém, nunca tive assim, aquele ímpeto de, não, vou estar, né, me candidatar ou algo assim, que nunca foi uma motivação pessoal. Mas por ser muito ligado ao social e vindo agora essa situação da presidência, da associação da, de deficientes, também da associação de moradores, eu também eu vi a necessidade da inclusão social. Então, isso acabou motivando a gente estar colocando o nosso nome aí, né, colocando o meu nome, no caso, para que possa fazer propósitos, como essa agora, para que nós possamos, assim, buscar. E algumas pessoas que me apoiaram, pediram para que eu fizesse, principalmente, né, como eu falo na área da deficiência, por causa disso, né, falaram, Alex, quem convive com a pessoa, nós não temos o que motivou trazer nossas experiências e lutar para que a gente tenha um futuro que não passe por isso que nós estamos passando hoje. Trazer um futuro melhor para aqueles que estão vindo, trazer um futuro melhor para aqueles que estão iniciando agora, né, nessa área que precisa de manutenção, que nós muitas das vezes estamos. E essa foi a motivação, foi uma motivação que veio, né, falar, de certa forma, muito rápido, repentino, porque até pouco tempo eu não tinha como agora, não é uma motivação pessoal, é uma motivação pessoal, é uma motivação de social mesmo, porque assim, o que vem motivar é que as pessoas, muitas vezes, como eu acabei de falar, nem tem seus direitos, tem não, o que vai ter, como falar, não sabe, ou não tem as forças. Então, assim, a trajetória que está tendo aí desde o ano passado, né, com a associação, a gente já viu muita coisa que aconteceu no rosto da mãe, no rosto do pai, muita coisa que veio para entrar em depressão, muita situação. Então, isso aí veio ano, nós venhamos buscar, né? Tanto na deficiência, como também buscar no meio social, na inclusão social também, com todos os filhos também. Muitas vezes, sabe, como fazer, como chegar, ou às vezes não tem uma oportunidade, mas nós estamos aí, né? Nos colocando, né, aí, nos colocando para buscar direitos, faz isso, também fazer algo que possa ser diferente. Tá aí o recado para pré-pensar a palestra, está falando como pai, como membro da associação, depois até emocionante aqui, que deixa a gente sensibilizado. Alex, eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje, foi uma honra ter você aqui, ainda mais com uma causa tão importante para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para todas as famílias, que a gente sabe que tem muita família que ainda nem tem a noção da existência dessa associação. Então, acho que esse podcast hoje vai ajudar muito essas pessoas que estão precisando dessa luz, desse
esse carinho e dessa referência mesmo, igual você falou aqui muito bem. Queria pedir você para fazer suas considerações finais, e antes disso, quero pedir a você que está assistindo aqui, você que está chegando hoje pela primeira vez através do Alex, ou você que foi impactado nas redes sociais aqui com o nosso. Então, você se inscrever no nosso canal da Folha do Café, curtir esse vídeo, porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo tem relevância e com certeza tem não só para você, mas para a nossa cidade como um todo. Então, Alex, eu agradecer muito a você aqui por estar conosco aqui. E, por favor, faça considerações finais. Também agradecer esse espaço, porque aqui o mais importante é isso mesmo, nossa missão é a conscientização da pessoa, da pessoa com ciência. Então, eu tenho que ser essa oportunidade de poder estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, falando um pouco da nossa necessidade, e agradecer a todos né, que estão nesse apoio, você também, como Charles acabou de dizer agora, se você não conhece, pode procurar, né, telefone, alguma coisa, com alguém que conheça, nós estamos prontos para estar a todos, eu agradecer a todos e peço aí que nós possamos aí juntos lutar aí pela uma inclusão, lutar por uma boa notícia, um bom futuro para todos eles que precisam desse apoio de todos nós. Obrigado. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado por você estar conosco aqui. Pode isso. Lembre-se, o podcast já fala sobre tudo aí. Então, é relevante para a nossa cidade, as pessoas de relevância da nossa cidade vão estar passando por aqui, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. E compartilhe esse vídeo conosco, curta aí, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todo mundo.